Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, desejando que o seu dia seja abençoado, iluminado, fortalecido pela presença de Deus. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 12 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 3 a 12. Ouçamos atentamente esta Palavra de Deus, que é fortaleza e ânimo para a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho
sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir é um texto bastante forte, bastante duro, sobretudo no tempo em que nós vivemos, onde existem muitas famílias divididas, muitas pessoas que já estão na sua segunda, terceira, quarta união, onde existem muitas vítimas de matrimônios mal construídos e existem muitos culpados também por matrimônios mal vividos. Então, cada vez se torna mais desafiador falar sobre esse tema desse evangelho. Os fariseus, no tempo de Jesus, querem pegá-lo numa armadilha. Levam até Jesus a questão do divórcio. E perguntam: é lícito ou não dar uma carta de divórcio e despedir a mulher? E Jesus imediatamente diz que não é correto. Jesus sabe muito bem que Deus não criou o ser humano para se dar em casamento e, ao mesmo tempo, destruir aquilo que Deus uniu. Deus sabe muito bem, Jesus sabe muito bem, que Deus criou homem e mulher para que possam se unir, produzir frutos e viver até que a morte os separe. Então, toda espécie de intervenção humana que queira, de algum modo, desfigurar a instituição do matrimônio é condenada por Deus. Mas os fariseus insistem: mas Moisés permitiu dar uma carta de divórcio para a mulher. E Jesus diz: é verdade, Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Moisés permitiu dar uma carta de divórcio e despedir a mulher para salvaguardar a dignidade da mulher. No passado, um homem, naquela cultura machista, onde o homem se sente superior à mulher e que está impregnada também na nossa cultura atual, onde o homem se vê mais poderoso, mais importante, com uma dignidade maior do que a mulher, o homem se achava no direito de despedir a mulher e abandoná-la por qualquer coisa, por qualquer situação, por qualquer motivo. Julgando, de repente, não gostar mais da mulher, querendo trocá-la, quem sabe, por outra, e o homem simplesmente abandonava a mulher, jogava a mulher ao vento, conforme a expressão antiga também. Então Moisés, para proteger a dignidade da mulher, naquela sociedade, exige que se dê uma carta de divórcio. Nessa carta, o homem teria que justificar um documento onde ele teria que ter justificativas válidas para poder despedir a sua mulher. Então, por isso Jesus diz: Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Aí ele passou a exigir um documento onde, na presença de testemunhas, se pudesse dizer o motivo pelo qual abandonava a mulher. Mas no começo, diz Jesus, não era assim. Deus não criou para ser assim. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo hoje, Deus quer
o divórcio? Não, porque no começo não era assim. O divórcio hoje existe civilmente por causa da dureza do coração do homem, por causa da falta de juízo de um dos cônjuges ou de ambos. Mas no começo não era assim. Claro que nós temos que ter todo o respeito com os divorciados, até porque muitos o são, não porque quiseram, mas porque foram vítimas de uma separação. Outros foram causadores, pela sua falta de juízo, de uma separação. E Jesus termina o evangelho de hoje dando uma grande lição de moral nos discípulos. Porque os discípulos vão questioná-lo. Se nós não podemos abandonar a mulher na hora que nós quisermos, então não vale a pena casar. Se nós não pudermos ser superiores a ponto de despedir a mulher quando nós enjoarmos dela, não vale a pena casar. Ao que Jesus diz: olha, realmente existem pessoas que são inaptas para o casamento. Algumas foram feitas inaptas, incapazes para o casamento. Outras nasceram incapazes para o casamento. Outras se fizeram incapazes a si mesmo por causa do reino. E quantos, meu irmão e minha irmã, hoje estão indo aos altares para selar sua união diante de Deus, diante do povo, mas que não são capazes para o casamento. Por isso, às vezes, dura tão pouco uma união, porque se aproximam do altar do Senhor, sendo incapazes para o casamento. Oxalá possamos nós valorizar sempre mais essa instituição que é divina, que é sacramental do matrimônio. Que não nos acostumemos com essa ideia de divórcio, porque o divórcio já é um desvio do percurso e acontece por causa da dureza do coração. Que Jesus nos ajude a amar sempre mais o matrimônio e a orar para que tenhamos sempre mais famílias marcadas com o selo sacramental e dispostas a carregar a cruz juntos até o fim. Que Jesus nos ajude. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa